10 anos. 10 anos de talvez, sem exagero, que o filme mais odiado da Marvel saiu. Existe uma chance de que você que tá assistindo talvez não goste desse filme. Às vezes odiamos tanto algo que nem sequer sabemos o porquê odiamos em primeiro lugar. Afinal, we create our own demons. Então, te peço pra vir de coração aberto, porque talvez você esteja errado sobre esse filme. Talvez muita gente esteja errado sobre esse filme. Porque na minha visão, Homem de Ferro 3, de Shane Black, é um filme sensacional que trabalha com temas nunca antes feitos com esses heróis e que ousa quebrar nossas expectativas de uma boa maneira para trazer uma conclusão mais que perfeita para a franquia do Homem de Ferro no MCU. Então, sem mais delongas, oi, eu sou Gustavo Costa e esse é o Porquê Você Está Errado sobre Homem de Ferro 3. Quando você vai fazer um filme como esse, a primeira pergunta que se passa é: como finalizar uma franquia que se tornou tão grande quanto o Homem de Ferro? Diferente de muitas outras franquias do MCU, onde eles se fecham em outros filmes e não em seus próprios, Capitão América e Homem-Formiga são grandes exemplos, esse terceiro Homem de Ferro é o fechamento da jornada de Tony Stark. Embora ele continue no MCU e tenha seu fim nos dois últimos Vingadores, aqui já é sua conclusão digna e que facilmente poderia ser sua última aparição. Essa obra tá fechando o ciclo desse personagem, lidando com tudo que veio antes e trazendo um fechamento para os fantasmas de Tony Stark. Shane Black honra toda a estrutura criada por Jon Favreau enquanto dá seu próprio tom e se aprofunda na mente de Tony como nenhum outro filme dessa saga inteira. E nesse filme, Shane Black também coloca sua mão na ação, trazendo pra mim uma das melhores set pieces que temos com o Homem de Ferro. A forma que ele trabalha essa relação do homem, sua criação, a máquina, o Tony e suas armaduras é bastante interessante na ação. Porque nunca é sobre usar a armadura no seu 100%, não é sobre o super-herói, até como Rhodes diz. Stopping the Mandarin is priority, but it's not superhero business. Não. Esse filme trata de assuntos mais pés no chão. E nisso a ação ela sempre vai limitando o Tony. É sempre pra não trazer o quão grandioso é o Homem de Ferro, mas sim quão grandioso é o Tony Stark. Quando vemos a explosão de sua casa, ele primeiro tá desprotegido, e quando finalmente ele consegue a Mark 42, ela não tá ativada para combate. É a sua mente que é usada para poder derrotar aqueles terroristas. Isso é em toda a ação do filme. É em Tennessee, onde ele literalmente não tem armadura, e manda uma das melhores frases da história desse personagem. That's all you got? Cheap trick and a cheesy one-liner? Sweetheart, that could be the name of my autobiography. Quando ele é capturado pelo Killian, onde pensamos que ele vai conseguir a armadura mais uma vez, mas acontece que só chegam algumas partes, e bom, ele tem que se virar de novo com a sua mente. E até mesmo na batalha final, onde temos todas as Marks juntas, ao invés de ele ir trocando para várias e várias armaduras, temos todo um grande momento dedicado a ele tentando se equipar, tentando se proteger, mas não conseguindo e sendo constantemente impedido. O foco é o Tony Stark, e isso tá na própria ação do filme. You're wearing this in the house now? E a arte de finalizar também é sobre voltar para o começo. Não é de hoje que terceiros filmes sempre trazem elementos do início de suas franquias, até porque trilogias são tão interessantes para nós por serem similares à própria estrutura de 3 atos de filmes. Uma história completa é o que tem começo, meio e fim, assim como destrinchado por Aristóteles há séculos atrás em Poetics. Esses terceiros atos precisam trazer as coisas que foram plantadas no primeiro. Homem de Ferro 3 reproduz essa estrutura do Homem de Ferro, começando já no momento mais avançado do filme, desarmando Tony em um lugar desconhecido e depois tendo sua volta. E essa foi sempre a intenção, visto que Shane Black já disse que uma das ideias era ter essa cena do Tony deitado na neve no início com a narração. Assim, voltamos ainda mais. Em 1999, apresentando esse tema dos demônios que nós mesmos criamos e eventualmente voltam para nos atormentar. De certa forma, a franquia Homem de Ferro sempre foi definida por esse tema. O primeiro filme é sobre os pecados do Stark vindo os atormentar. O segundo é sobre os pecados do pai e o legado que ele deixou. E esse terceiro é de novo sobre os seus pecados, mas dessa vez é ele lidando com as pessoas afetadas por isso. Pessoas que seguiram o mesmo caminho que ele trilhou há tanto tempo atrás. See, we all began wide-eyed, pure science. And then the ego steps in, obsession, and you look up, you're a long way from shore. A ideia de que criamos os nossos próprios demônios ainda pode ser pega de uma forma literal ao longo da obra. O estado em que encontramos Tony aqui é o pior que já vimos em toda a sua história, não só por ele estar lidando com crises de ansiedade constantes desde o ataque em Nova York, mas também por como isso o levou a essa obsessão em se proteger, em criar essas armaduras, os seus próprios demônios em alguns momentos.
Aqui isso não só o consome nos seus temas, mas também o consome literalmente por ele estar se injetando com elas, de certa forma, para nunca mais poder não estar seguro. É muito ousado desse filme tratar de temas tão sensíveis. Pra ser bem sincero, eu não lembro de nenhum outro filme de herói que tenha o personagem lidando com crises de ansiedade. Dessa vez não é o ego de Tony entrando no caminho, sua arrogância, nada disso. Agora é ver um lado dele que pouco foi mostrado, o seu lado vulnerável, o mais quebrado que ele já esteve. Imagina passar pelo choque de lutar contra um deus, enfrentar um exército de aliens, quase morrer e não saber se isso vai acontecer de novo. Toda a sua existência em si foi questionada e colocada em perspectiva em Vingadores. E mais um elogio por esse filme enfatizar o quanto a Pepper tem importância em tudo isso, por ele não ter conseguido dizer seu adeus a ela quando pensou que fosse morrer, e agora se preocupar mais que tudo em não perder uma das únicas coisas que valem a pena em sua vida. And I have to protect the one thing that I can't live without. That's you. É óbvio que isso ia deixar um trauma em Tony Stark, um mero humano. I'm just a man in a can. Esse constante alerta por um perigo que não existe faz sua obsessão o consumir, algo que ele faz a princípio para se proteger nas armaduras, mas que acaba entrando no caminho da única coisa que ele realmente se importa. O Homem de Ferro literalmente entra no meio de seu relacionamento. É muito esperto como esse longa trabalha com isso. Esse Tony obsessivo com a proteção acaba sendo colocado em uma situação onde ele não tem mais nada, onde ele precisa encarar esses medos e entender que ele mesmo é o suficiente. E nisso entra Harley, o perfeito espelho do que ele um dia já foi. É nesse momento em que ele literalmente carrega o corpo morto do Homem de Ferro que ele vai entendendo que não é sobre a armadura, mas sim sobre ele, Tony Stark. Esse filme não é sobre o Homem de Ferro, é sobre largar essa obsessão, finalmente viver. Ele é tão incrível pois diz com todas as letras que o Tony realmente quer é estar com a Pepper, é viver uma vida além da lata, além dos pecados, além de corrigir esses pecados como foi no primeiro filme. É sobre aproveitar ainda esse tempo, agora que ele finalmente dá valor a tudo. Para isso, ele precisa enfrentar por uma última vez as consequências de suas ações, agora incorporadas em pessoas quebradas que foram consumidas também por suas criações. No caso de Aldrich Killian, também é literal, pois ele cria talvez o ponto mais controverso de todo esse filme, que é... Eu tenho certeza que pelo menos um de vocês odeia esse filme por causa desse único ponto. Por causa da ideia de que o Mandarim foi estragado, que ele poderia ter sido usado como um grande vilão, um potencial desperdiçado. E pra você, Shang-Chi tá aí. O Mandarim tá aí no MCU, interpretado pela lenda viva Tony Leung. Pronto, você venceu. Agora, por que não tentar entender o que Homem de Ferro 3 quer dizer? Avaliar pelo que ele é e não pelas expectativas que talvez criamos? Shane Black é um diretor que brinca muito com essas nossas expectativas ao longo do filme. Isso é o que traz muito do humor da obra. Sempre essa ideia de preparar algo triunfante e logo depois colocar isso pra baixo. O que está em perfeita sincronia com o objetivo do filme de colocar Tony em uma realidade mais crua, não tão super-heróica, e o máximo dessa sua linguagem vem no Mandarim. O que é sinceramente uma ideia incrível, essa reinvenção do personagem para um terrorista que ameaça os Estados Unidos não só funciona por ser meio que uma atualização de sua origem nos quadrinhos, como esse vilão que representava os medos da China comunista na época, mas também por ser um comentário super interessante e ousado sobre o país em si. Essa ideia de ele ser uma mera invenção midiática, não existe um real mandarim, ele é só um alvo para o país focar. Uma distração do que é a real ameaça, um grande estereótipo para ser visto de vilão, da mesma forma que ele foi criado originalmente nos quadrinhos, para que no mundo real víssemos essa caricatura e encarássemos como o mal. É a mesma forma que os Estados Unidos sempre operaram, usando a mídia como uma justificativa para ações tais como a guerra ao terror. E isso tudo se torna mais óbvio com toda a forma que o governo reage aqui. Esse rebranding do máquina de combate para o patriota de ferro, uma armadura feita para a guerra, cheia de armas, se tornando uma bandeira dos Estados Unidos ambulante e eventualmente invadindo outros países, deixa tudo isso bem na cara. O real vilão, a real ameaça está ali mesmo. O poder de verdade vem da influência, o dinheiro e os meios para poder alcançar tudo o que quiser. Aldrich Killian, um bilionário, é quem manipula todo o país que está mais do que disposto a direcionar o ódio a uma caricatura ao invés de olhar o seu próprio umbigo. O Mandarim é um vilão tão interessante por ser esse conceito, esse conjunto de ideias e crítica ao próprio Estados Unidos, o que pra mim o coloca junto dos poucos bons vilões do MCU.
E eu espero que toda essa minha fala aqui tenha feito você que não gosta dessa ideia, pelo menos vê-la através de outras lentes. Porque eu sinto que se muita gente mergulhar junto do filme, eles vão adorar essa mudança. Ao fim, talvez seja a hora de deixar tudo isso pra trás. Assim como o Tony com suas armaduras e o reator Arc. Não significa que ele não vai mais ser o herói, que não existe mais Homem de Ferro, mas que essas dores não precisam mais o consumir. Não precisamos deixar essas feridas nos cegarem. Existe uma saída, uma outra forma de enxergar as coisas. Diferente do começo, onde a culpa o leva ao Homem de Ferro e sua missão suicida para tentar reescrever seus erros, sua imagem, agora seus traumas o levam ao medo de perder tudo. O que antes o protegia é só um constante lembrete de sua insignificância, de que no final ele é um simples mecânico. Ele dessa vez volta a Tony Stark, destruindo todo esse passado de obsessão. Isso faz entender que a armadura nunca foi o que o tornou especial em primeiro lugar. Ele é um Homem de Ferro. Ei, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Sério, eu aprecio demais sua companhia até esse finalzinho. A thumbnail do vídeo foi feita pelo pessoal do Indiretando, Quinho e Vrido. Sério, ouçam Indiretando, acompanhem eles nas redes sociais. Eles são muito fodas. Ouçam também o Vintage Car, saiu episódio recentemente e eu tô participando desse podcast também. Maravilhoso, com indicações muito boas pra vocês. Ouçam tudo, sério, só conteúdo de qualidade. Me sigam no Twitter e Instagram, @falando de heróis. Lá a gente tem um contato muito melhor que a gente não pode ter por aqui. Eu tô sempre atualizando vocês com coisas novas do canal. Não esqueça de deixar o like se você gostou, se inscrever no canal caso você queira receber mais vídeos como esse, comentar o que você achou do filme, o que você achou do que eu falei aqui. Será que você ainda acha Homem de Ferro 3 tão ruim assim? Sério, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando, todo mundo que tá continuando aqui. Sério, vocês são incríveis. Um beijo e tchau.